Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia 10K. Aqui nós vamos te mostrar como abrir a sua primeira franquia que vai te render pelo menos R$10.000 por mês. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui mais uma vez com o Alexandre Guerra e o tema do nosso episódio de hoje, olha lá, esse tema é bom, hein? Como diminuir muito a sua chance de falir na sua primeira franquia. A gente não pode dizer que é impossível, mas tentaremos dar dicas aqui o suficiente para que chegue, que beire ao impossível. Não é não, Guerra? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo certo. Beleza, hoje você vai mostrar como é que não vai falir, hein? Bom, vamos lá. Eu acho que é o que você falou. Não é porque você está escolhendo o franchise que você não tem risco de falir. Eu acho que tem vários caminhos que você não se atentar, você pode ir para um caminho ruim. A gente tenta passar alguns passos, algumas etapas que vai evitar bastante que isso aconteça. A primeira delas é escolher a franquia certa. Massa. Então é fundamental. Na verdade, a primeira delas é se inscrever no canal. Bom, a segunda é aprender o que tá aqui para escolher a franquia certa. Então, mas eu já queria pegar o embalo dessa pergunta aí e te perguntar uma coisa que talvez não seja claro para as pessoas. É comum a falência de franquias ou não é? Ou é uma coisa tipo, não existe nunca? Como é que é isso? Não, é comum, principalmente se a franquia não for certa. Deixa eu explicar direito, parece que a gente está aqui falando sempre a mesma coisa e que não faz muito sentido, mas faz. Se você for pegar dentro das redes de franquias sérias, franquias preparadas, organizadas, que fazem sentido para quem está procurando um negócio escolher, o índice de sucesso é pequeno, é baixo, né? Vai ter isso em todo lugar. Não existe uma rede de franquia que não tenha fechado alguma unidade. Isso é impossível. Mas esse risco de insucesso ele é menor do que 10%. Então eu diria, se a pessoa estiver escolhendo a franquia certa, ele tem 90% de chance de dar certo. E aí esses 10% de chance de dar errado vai estar muito concentrado no que ele vai fazer depois de escolher essa franquia certa. Obviamente que dos 90% de chance de dar certo tem uma diferença grande em dar pouco certo e muito certo. Mas de você fechar uma franquia, de você fazer um negócio que você tem que fechar, se perder o dinheiro, isso é uma exceção a regras desde que você escolha a franquia certa. Agora, existem vários casos de insucesso. Eu mesmo já fui procurado por várias pessoas que perderam dinheiro de franquia porque escolheram uma franquia que claramente ela era uma franquia sem estruturação. E aí nesse caso tem muitos casos, e não são poucos, de pessoas que perdem muito dinheiro. Né? Franquias que não têm um negócio consolidado, não tem processos definidos, não tem uma equipe preparada, que quando o franqueado entra e começa a operar, ele descobre que tudo aquilo que foi vendido na verdade foi um bando de mentira. Só para vender. Só para vender a marca. Isso tem muito, né? Como no mercado de franquia a gente tem duas remunerações. Uma são os royalties, que é um valor que a gente ganha com o faturamento da operação, e a taxa de franquia, que é uma taxa inicial. Isso tem todas, é normal, é comum, é importante para o modelo. Então o franqueado normalmente vem com a taxa de franquia. Tem aqueles aproveitadores, e isso a gente regulava muito, via muito caso na ABF, como falei. Eu fui, além de vice-presidente, membro da comissão de ética da ABF, e vinha muitos casos assim tristes, né, de pessoas que têm um domínio, né, de vender, do convencimento, mas que na verdade ele está vendendo ali um sonho que não existe, está vendendo coisas que não podem ser entregues, e que ele faz um sprint pelo poder de convencimento dele de vender 20, 30, 40 franquias, ganha essa taxa inicial de franquia, dá uma enrolada na rede durante algum tempo e depois acaba fechando a franqueadora. Então, eu posso ajudar muito, né, as pessoas, e a gente tem falado isso aqui nesse podcast, a não ir por esse caminho. Se a gente tomar os cuidados, se a gente escolher realmente uma franquia que esteja alinhada com aquilo que a gente defende, que a gente fala aqui dentro, a chance de sucesso é pequeno. Massa. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão de diminuir o risco de falir, né? Primeiro eu queria entender qual que é o momento assim que uma loja ela declara que ela que faliu, assim, qual que é o momento que faliu, qual declara falência mesmo ali.
Uma empresa ela começa esse processo de falir quando ela começa a ter um fluxo de caixa negativo, né? É até natural que isso possa acontecer algumas vezes, mas quando o total de receita que você tem ele não consegue cobrir o total de despesa, você vai estar no vermelho sangrando todo mês. E se você colocar dinheiro, tudo bem, a empresa sobrevive, mas nem sempre você consegue. Aliás, não tem nenhum indivíduo que vai colocar eternamente dinheiro na empresa para ela sobreviver, porque não faz sentido isso. Então chega um momento em que a pessoa ela decide que é melhor parar de sangrar. E muitas vezes essa é a decisão acertada. E aí ela tem que fechar a empresa. O que é decretar falência? É importante isso. A maioria das pessoas fecham a empresa, mas sem decretar falência. Que é o seguinte: olha, não está indo bem, a gente está faturando pouco, a despesa é muito maior, eu já estou 6 meses, 1 ano colocando dinheiro nessa empresa, eu vou fechar ela, vou arcar com tudo que eu tenho de despesa, de prejuízo, e vou fechar a empresa. Isso não é falência. Isso é o seguinte: é um caso de insucesso. Ele não deu certo, ele fechou a empresa, não deve mais nada para ninguém, perdeu o dinheiro que tinha que perder e perdeu. O processo falimentar é um processo judicial que você entra nesse processo judicial dizendo, né, para a justiça, para as pessoas, para os seus credores, que você não tem condição de arcar com o prejuízo que aquela deu, ou seja, você entra num processo de insolvência. E nesse caso, muitas vezes o empreendedor ele fecha a empresa e devendo dinheiros, muitas vezes os credores têm prejuízo com isso e ele vai ter problema no CPF dele durante algum tempo. E você que já tem experiência nessa parte de franquias aí, qual que você vê que é um erro bem comum de quem está começando uma franquia que pode causar a falência da pessoa? Bom, além desse primeiro erro que eu falo de escolher um caminho errado, de ser enganado por alguém, de escolher uma franquia que ela não tem a capacidade, não tem marca reconhecida, não tem processo definido, não tem negociações vantajosas, ele pode escolher uma franquia que não tenha muito o perfil dele, né? Esse eu acho que é um erro comum. Se você escolhe uma franquia em que ela tem uma pegada forte de venda, que você tem que estar ali atuando com a equipe de venda, orientando a equipe de venda, isso é papel do franqueado. Se ele não tem essa pegada, às vezes a franquia até é correta, o processo ele existe, a marca existe, é uma franquia consolidada, mas ele não tem a pegada de fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Então, ainda na fase de escolha de franquia, é importante você entender se você tem a pegada para aquele job. O franqueado tem um papel dele, como eu sempre falo, a franqueadora dá uma ferramenta, mas o franqueado tem que usar essas ferramentas. Se você não tem aptidão para usar essas ferramentas de acordo com o segmento de mercado, é melhor você fazer outra coisa. Um restaurante é um exemplo, né? Nem todo mundo tem aptidão para restaurante. Às vezes eu até falo isso em algumas palestras. Se você quiser montar um restaurante, você tem que saber que você está fazendo um restaurante. Um restaurante é o seguinte: tem cozinha, né? Tem cheiro de gordura, você trabalha nos finais de semana, você vende comida. Essa é a tua atividade. É isso, você tem que dominar isso. Obviamente que o franqueado não precisa ficar na chapa, no fogão, mas ele tem que dominar o assunto, ele tem que se envolver com a operação, ele tem que entrar na loja, ele tem que ver o estoque, ele tem que saber controlar a equipe. Então, se você tem ojeriza a entrar numa cozinha, vai fazer outro negócio. Não que precisa ser um negócio que goste de fazer, porque também é um outro erro, olhando por uma outra ótica. Eu gosto de pular amarelinha, vou fazer uma franquia de pular amarelinha. Também é um outro erro. Você não precisa fazer o que gosta, você precisa fazer o que você tem aptidão. É importante você escolher um segmento de mercado que tenha potencial de venda. Muitas vezes as pessoas escolhem um mercado que não tem nenhum potencial de escala. Um produto nichado, muito pequeno, que apesar dela gostar e dela ser cliente, não tem o potencial. Então é importante você escolher um segmento que cresça, que você tenha aptidão para o trabalho. Então, se você consegue trabalhar em vendas, ótimo, você pode ter uma loja de roupa, um restaurante, você pode ter 1 zilhão de coisas, porque esse trabalho vai estar inerente a todos. Então, é importante você escolher um segmento de mercado que tenha a ver com você, não necessariamente que você goste, mas que tenha a ver, que seja um trabalho que você gosta de fazer, que você tenha aptidão de fazer, melhor dizendo, e que seja um segmento com potencial, né? E aí, depois, os erros
básicos, né, que precisam ser evitados, que são erros que muitas vezes o empreendedor, de forma geral, comete, não só os franqueados, que é não olhar para o caixa, tirar mais dinheiro da empresa do que ela precisa, né, não saber gerir equipe. Né, eu vejo muito isso. O franqueado, uma das atividades importantes dos franqueados é saber gerir a equipe dele. E é difícil as pessoas terem esse domínio, né, e aí acaba tendo desvio, franqueado, funcionário que falta, absenteísmo. Então, se ele não tem a pegada de gerir a equipe, colocar ela para resolver, né, e gerar resultado, ele tem que aprender isso. E a franqueadora tem que orientar. Mas esses erros básicos que acontecem no setor do empreendedorismo como todo também acontecem e precisa ser evitado no setor de franquia. Mas dessas coisas aí, por exemplo, você acha que a falta de experiência ou pouca experiência com negócios, com empresas, como empresário, é um fator que pode me levar à falência? Sem dúvida. Se você não tem, né, essa experiência, você vai cometer um monte de erros e esses erros podem ser vitais. A vantagem da franquia é essa, que ela aponta o caminho. Né? Então, no caso da franquia, eu acho que a falta de experiência não é um problema. O problema é se você estiver escolhendo, de novo, a franquia certa. Se a franquia tem suporte, se ela está preparada para ensinar o caminho, você não precisa ter essa experiência, porque isso você aprende. Agora, se você tem resistência de aprender, se você tem dificuldade de colocar em prática o que está sendo falado, se você não quer colocar tempo, dedicar o seu tempo, esse é um fator que, no caso das franquias, causa mais falência do que a falta de experiência em si. Tem uma coisa também que você tem muita propriedade para falar, que eu acho que não acontece só em franquia, acontece em todas as empresas, é a gente entender qual que é o capital de giro correto ali no início do meu negócio para que eu, né, não venha a falir. Assim, qual que você acha que é o certo, como fazer isso dentro da franquia? É importante ser... Depende do volume, né, do faturamento. Então, o ideal é você ter um capital de giro pelo menos uma vez o faturamento mensal dela. Ou seja, uma franquia que vende R$100 mil, você ter R$100 mil de capital de giro. Às vezes é um pouco difícil ter esse volume todo. Pelo menos 50%, 60% é importante ter. Então você precisa ter o giro, você precisa comprar mercadoria para depois vender. Por mais que você compre a prazo, é importante você deixar esse capital. E muitas vezes o empreendedor comete esse erro. O primeiro dinheiro que sobra, ele vai lá e saca. É o seguinte, vai chegar um boleto do aluguel que ele não está esperando no mês seguinte, na semana seguinte, no dia seguinte ele não vai ter dinheiro na conta. Aí começa ali a você andar para trás. Então, eu acho, o ideal é você ter pelo menos um mês, não de lucro, de faturamento na tua empresa para você conseguir passar por momentos ruins, como por exemplo esse que a gente passou. Acho que muito empreendedor teve dificuldade porque não tinha capital de giro nenhum e numa crise como essa é importante que tenha. Nesse caso, inclusive, às vezes até um faturamento é pouco. Tá? Então, eu acho o seguinte, para você tocar a sua operação, se você tiver 50%, 60%, 70% do teu capital de giro, do teu faturamento lá como giro, você consegue gerar, mas você também não está protegido de crise. Para você proteger de crise, você tem que ter um faturamento, no mínimo na conta aí, para cima. Né? E dentro de franquia, a gente tem que ter um planejamento de curto prazo, médio prazo. Como que funciona isso no início, né? Contando que a pessoa abriu a primeira franquia dela, ele tem que ter um planejamento. Como é que ele se planeja ali? A curto prazo, médio prazo, longo prazo? Eu acho que assim, o papel do franqueado está muito focado em operação. Então o planejamento dele é o quanto que eu estou faturando e aonde que eu posso chegar. É importante isso. Esses são os dois planejamentos. O quanto que eu estou faturando e aonde eu posso chegar no faturamento e qual que é a despesa que eu estou tendo para garantir que esses faturamentos me deem resultado. Parece simples, mas não é. Então, se eu estou faturando 100 e eu quero 200, eu preciso entender qual que é o meu ticket médio. Se o meu ticket médio for 10, quer dizer que eu estou vendendo para 100 pessoas. Desculpa, para 10 pessoas. 10 pessoas a R$10 eu estou vendendo 100. Se eu quero chegar a 200, eu tenho dois caminhos. Ou eu aumento o ticket médio ou eu aumento o número de pessoas que eu vendo. Só de você olhar para frente,
tendo o conhecimento dos números de hoje, você consegue fazer uma projeção de como você pode chegar nesses 200. Porque não adianta nada você planejar um crescimento de faturamento e ficar esperando ele acontecer. O que eu te falo é o seguinte, ele não vai acontecer. Você tem que correr atrás para buscar. Então, do teu negócio, você consegue aumentar esse ticket médio de 10 para 12? Se você conseguir, o seu faturamento projetado já não é 100, é 120. Você consegue aumentar esse número de clientes de 10 para 15? Você já está com 150 de projeção de faturamento. Então, eu acho que é importante você projetar isso e é muito importante o custo, né? Tem muito franqueado que não ganha dinheiro, não é porque não vende, é porque ele tem um descontrole do custo. Contrata muita gente, que é uma coisa que o empreendedor brasileiro, de forma geral, precisa saber, trabalhar com menos pessoas, trabalha sempre num nível de estresse, né, em relação às pessoas que tem com ele, e aí você contrata alguém se já estiver passando desse limite. Então você precisa trabalhar com pouca gente, você precisa controlar o seu estoque, as suas mercadorias para gastar menos insumos em relação àquilo que você está vendendo. Isso você tem que controlar, você tem que controlar as pequenas despesas do dia a dia, que muitas vezes somadas tiram uma boa parte do resultado. Isso não é só no setor de franquia, né? A gente fala muito isso na Nação Empreendedora com os empresários que estão sendo acompanhados por nós. É muito importante que você entenda que o faturamento não é o que vai medir o teu resultado. O que mede o seu resultado é o teu lucro. E o lucro tem duas componentes, o quanto você ganha e o quanto que você gasta. Não é só o quanto a gente ganha que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o quanto que a gente gasta. Então, quando a gente fala aqui que a gente está dizendo aqui sobre uma franquia que dê 10 mil reais de resultado, é 10 mil de resultado. Não importa se ela fatura 100, 50, ela tem que dar 10 mil de resultado. Ou se ela fatura 10 mil, não existe custo nenhum na empresa, apenas o franqueado, que no caso das micro franquias é assim. Então é bem importante fazer essa análise do quanto que a gente pode vender a mais e do quanto que a gente pode gastar a menos. E você acha que esse planejamento ele é um bom fator para você evitar falir no primeiro negócio? Eu acho que sim, Lucas, em termos de orientação, mas ele não é o mais relevante. Para mim, o mais relevante não é o planejar, é o executar, né? Eu acho que o planejar ele te orienta, mas ele não vale nada se você não executar direito. Então, o mais importante é executar, mesmo que seja uma execução sem planejamento, né? Então eu prefiro um franqueado que está lá no balcão, que ele entende que ele está tentando aumentar o ticket médio, está tentando vender mais, mesmo sem planejamento nenhum, porque vai encontrar algum resultado bom, do que o cara que fica preso num planejamento e faz o planejamento e fica olhando para ver o que acontece. Faz o planejamento e nunca vai acontecer o que está planejado. Então, eu te falo, não é planejar que é o mais importante é executar. Massa, bem legal. Até porque no franchising tem um benefício que a gente já conversou também bastante aqui, que boa parte do planejamento estratégico da marca fica a cargo da franqueadora. Então eu tenho que planejar um cardápio, eu tenho que planejar uma coleção, eu tenho que planejar um novo item de venda, eu tenho que planejar um novo canal de venda. Essas coisas mais complexas que precisam, né, necessitam de tempo. O franqueado não precisa disso, porque isso é planejado pela franqueadora. Então, quando a gente olha para uma franquia de sucesso, quando eu olho para os meus franqueados de sucesso, são aqueles que estão focados em executar bem, que muitas vezes, inclusive, param de pensar em coisas que estão muito fora do raio de ação deles, confiam na gente, no que a gente está fazendo, obviamente que sempre dando as sugestões que são pertinentes, mas uma coisa é dar sugestão, outra é se preocupar com isso. Não se preocupa, isso aqui é função nossa. Se preocupa aqui, em executar, em olhar para o teu vendedor, para a tua equipe de venda. Ao invés de ficar esperando um cliente cair de uma ação de marketing na sua loja, faz o melhor marketing possível para aquele cliente que já está na loja. Atende bem, aumenta a frequência dele, aumenta o ticket médio dele, vende algo a mais. O franqueado que faz isso, ele, de novo, é difícil não ter sucesso. Mas tem uma coisa assim que é normal, né? Obviamente todo empreendedor, independente de ser franquia ou não, tem muito problema. Dentro da franquia, se eu for abrir minha primeira franquia, tem alguns problemas que eu consigo me preparar para eles ou evitar que eles aconteçam assim de início?
Não, assim, os problemas que podem acontecer, eles vão acontecer. Eu acho que normalmente você tem que saber lidar com os problemas que eles vão acontecer no dia a dia. Então, você me falar, eu tenho um problema com o meu funcionário se demitiu, eu fiquei sem funcionário. Isso vai acontecer, não tem como você evitar. Então, responde assim, uma boa parte não. Agora, tem algumas questões fundamentais que normalmente uma rede de franquia já orienta no início para evitar que algum erro básico e trivial aconteça. Por exemplo, você abrir uma empresa num regime lucro presumido ou lucro real, podendo abrir um simples. Então aqui pode estar um diferencial de ganho absurdo que, se a franquia for certa, ela vai orientar em relação ao melhor regime fiscal. Então tem sim algumas coisas que podem ser evitadas, mas o empreendedorismo, a empresa em si, ela é uma entidade com pontos de fricção, né? Existem pontos de fricção. Então, por exemplo, a implantação de loja. É impressionante. É um momento que existem vários pontos de inflexão. Nas minhas empresas existe um coordenador de implantação que ele faz a ponta entre o cara que faz o projeto, o cara que faz a obra, o fornecedor de mobiliário. Ele diminui essa fricção, mas é impossível não haver fricção. Então a gente não consegue tirar todos os erros que podem acontecer dentro de uma obra. Até porque muitas vezes até esse terceirizado de obra civil é regional. Então, por exemplo, uma discussão da obra civil para o projeto, que é uma coisa que acontece normal. Eu tenho certeza do seguinte, que se for acompanhado com um coordenador desse, com a metodologia que tem um projetista que já faça projeto de várias lojas, essas fricções vão acontecer muito menos, mas elas vão existir e o franqueado tem que estar preparado para isso. É um negócio ali, é um bicho vivo e que também tem problemas e que tem problema também, que a gente tem que saber lidar com eles. E em relação aos clientes, como que o meu relacionamento com o cliente pode evitar a falência da minha loja, principalmente nesse primeiro momento, assim? Como é que esse relacionamento com os meus clientes fazem com que eu ganhe mais segurança e tenha menos riscos de falir? Isso é muito importante, essa pergunta é bem relevante. Imagina que você abre a porta, você começou a ter cliente. Esses clientes, eles precisam ser fidelizados, e fidelizados com bom atendimento, com um atendimento de proximidade, fidelizado com o cadastro, que é importante fazer, muitos franqueados não fazem, para você começar a mapear quem são esses seus clientes. Se o negócio, a franqueadora tiver uma plataforma de CRM, você começa depois a conseguir pesquisar o que esse cliente está comprando. É uma plataforma de gestão, né, de relacionamento com o cliente, que é o seguinte, você cadastra ele e todas as compras você sabe o que ele comprou. Então você sabe qual que é o perfil de compra dele, você consegue comunicar com ele, como, por exemplo, dar uns parabéns para o aniversário. Então é muito importante você criar uma carteira de cliente mesmo. Senão você vai estar sempre tendo os clientes que aparecem pelas circunstâncias, seja por uma ação de marketing, seja pela sua localização do ponto. Mas você não consegue fidelizar eles com o retorno deles com a operação. Então, é muito importante dar o valor para todos os clientes. Pensa que aquele cliente ele não vai sumir dali se você fizer alguma coisa. Ele pode voltar várias vezes. E se você somar a tua venda para os novos clientes que naturalmente vão aparecer na operação, mas com a recorrência desses clientes que já são clientes, aí você começa a ter faturamento. Aí você começa a ver os 10 clientes que eu estou falando aumentar para 15, aumentar para 20. Então você vendeu para o cliente, coloca ele na base, não esquece dele. Coloca ele na base, fideliza, trata bem, que isso é o maior marketing possível. Imagina, às vezes a gente gasta milhões para fazer uma mídia na Rede Globo para uma pessoa que não quer ver comercial, que em tese não tem nada a ver com a nossa marca, ver a nossa marca lá. Olha o dinheiro que a gente gasta para uma pessoa só ver a marca. Agora, compara isso com o resultado de uma pessoa que entra na sua loja, tira uma carteira de dinheiro e compra um produto seu.
Cara, quem que é mais importante aqui? E muitas vezes a gente só está querendo olhar para esse e esquece desse aqui, que é o cliente que já tem experimentação, já tem vivência. E se ele comprou um produto é porque ele quer o produto, ele precisa do produto. Se ele comprou uma vez, ele pode comprar muito, pode comprar sempre. Então, a gente tem que, principalmente no início, mas não só no início, isso a vida inteira, ir somando cliente, não apenas ficar vendendo para quem aparece na frente da nossa loja. Eu costumo falar que a gente tem que deixar o franqueado, e esse papel está muito para o franqueado, porque ele que opera a loja. E eu falo de loja, mas isso serve também para micro franquia. Muitas vezes o franqueado faz só aquela venda passiva, que é o seguinte: abri minha loja de roupa e eu fico esperando os clientes entrarem. E esse franqueado fica dependendo das circunstâncias. Se um final de semana chove, o cliente não vai na loja, enfim. Agora, aquele cliente que faz realmente uma diferença para o cliente que ele recebe, que depois mantém um elo de relacionamento com ele, mandando algumas mensagens, pedindo para ele voltar para a loja porque tem uma oferta especial para ele. Esse é o cliente que está construindo um legado realmente. Está construindo é um franqueado que está construindo um legado, está construindo uma carteira de cliente. Mas, por exemplo, principalmente pensando no início ainda, e ainda dentro da nossa pauta de não falir, você acha que vale mais eu gastar esforço e tempo para conseguir muitos clientes, ou meu esforço maior tem que estar aí em me relacionar e gerir bem esses clientes que eu já tenho? Porque eu acho que tem que se fazer os dois. Mas muitas vezes aí depende um pouco do segmento da franquia. Se for uma franquia que você faz a ponta comercial, as micro franquias, por exemplo, que você tem que ir atrás do cliente, fazer um marketing ativo, ir porta a porta, você vai ter que sempre estar fazendo um trabalho para colocar mais cliente para dentro e fazer paralelamente o trabalho da gestão com a carteira de cliente atual. Tem que fazer os dois. Se for uma loja, um ponto físico, uma loja de moda, restaurante, produtos alimentícios, enfim, eu acho que o papel do franqueado é mais fidelizar e aumentar o ticket médio para aqueles clientes que estão entrando na loja. Obviamente que algumas ações locais de panfletos, banners, isso vai fazer com que quem está passando na frente ele passe a ter o desejo de entrar. Isso aqui é o papel do franqueado. Agora, um trabalho de um marketing institucional para gerar mais valor agregado para a marca, para a gente colocar mais clientes para dentro, isso é um papel da franqueadora, né? Então, o franqueado ele tem um papel ali de ação regional, local, e respondendo a tua pergunta, ele tem que fazer um pouco dos dois. Mas eu acho que ele pode até ter desculpa de não fazer o trabalho de colocar cliente para dentro, que é um erro, mas ele pode ter essa desculpa, mas é obrigação dele, se o cliente entrou, ele atender direito esse cara para fazer ele voltar mais. Mas, por exemplo, para atender bem a pessoa, eu tenho que fazer um bom treinamento com meus funcionários. Esse treinamento, normalmente, eu tenho que me virar fazer sozinho, a franqueadora me dá uma metodologia de treinar meu funcionário. Como funciona isso? Não, normalmente a franqueadora dá. Então, se a franquia for a franquia correta, a gente precisa ter uma grade de treinamento, um bom treinamento inicial, um treinamento à distância, encontros periódicos. O consultor, precisa ter um consultor, principalmente quando é loja física. É importante ter um consultor que vá presencialmente, porque uma coisa tem treinamento teórico, outra é presencial. Esse consultor tem que replicar treinamento na prática, ali na loja, ensinar como a vender mais. Agora, e a franqueada tem que incentivar isso, né? Tem que incentivar que esse processo de aprendizado aconteça. Por exemplo, se a franqueadora tem um EAD, com 1 zilhão de conteúdo lá, é importante que a franqueada faça com que os seus funcionários acessem esse EAD. E muitas vezes isso é um problema, né? Então, às vezes existem as ferramentas, como eu sempre falo, as ferramentas estão ali, elas existem, mas o franqueado não está usando. Então são duas coisas. O treinamento é uma dessas ferramentas. Se não existe, é um problema da franqueadora. Se existe, ela não é usada, é um problema do franqueado. Massa. Uma coisa que me gera dúvida também é qual o impacto que os meus concorrentes me geram em relação a essa pauta nossa sobre não falir no meu primeiro negócio. Os concorrentes, eles impactam muito nisso, eles têm
uma força ativa muito forte a ponto de me ajudar a falir? Como que funciona em relação aos concorrentes? Não, sempre que você está no mercado, você tem os movimentos do teu concorrente que de alguma forma impactam os seus. Mas o que eu sempre falo, Lucas, é o seguinte: o mercado é grande. E também, o que eu posso fazer em relação ao concorrente? Eu posso ir lá e bater no cara, fechar a loja dele, falar para ele fechar mais cedo, que ele está vendendo muito à noite. Eu não tenho poder de ação sobre ele. Então, a regra é o seguinte: faz bem o seu e deixa ele de lado. Faz bem o seu. Se você fizer bem o seu, eu tenho certeza que concorrente não vai atrapalhar significativamente a sua vida. Você não vai nem se importar com o concorrente, né? Não. Obviamente que é importante, não se importar é exagero. Você tem que olhar, você tem que saber, você tem que ver se não tem um parâmetro de preço que você tem que ajustar. Mas não passa daí. O resto é fazer o seu trabalho, é fazer o feijão com arroz bem feito, porque provavelmente ele não vai fazer. Porque é difícil fazer. Então, se você fizer o seu bem feito, se você fizer o teu trabalho com foco, você vai para frente. E não existe negócio no mundo que não tenha concorrência. Então, isso é natural do mercado. Massa. Eu acho que para esse episódio hoje, para a gente falar de não falir, tá bom. Acho que deu para dar umas dicas, abrir a cabeça aí da galera um pouquinho. Legal. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Vamos ajudar as pessoas aqui sempre nesse podcast a abrir sua primeira franquia que vale 10k. Muito obrigado. Fechado. Valeu.